Lula pede derrubada do tarifaço e derrubada também, Valdo Cruz, das sanções contra autoridades brasileiras. Camila, Leilane e Colombo, a gente sabe que essas notas de encontros entre dois chefes de Estado sempre tem ali as suas nuances e os recados que elas transmitem. O primeiro recado que eu acho importante destacar, que eles destacam que o encontro aconteceu, a nota do Brasil, aconteceu em tom amistoso e que os dois líderes relembraram ali aquela química que bateu entre os dois no encontro ali na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, mostra que não teve nenhum momento de constrangimento, nenhuma saia justa, que inclusive os dois ficaram relembrando, olha, tem uma química legal, maravilha. Então, isso é importante, a nota passa esse recado. Outra coisa que eu acho que é importante destacar, ele designando o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad. Ou seja, vai ter continuidade as negociações, vão ter continuidade as negociações em que Lula pede a revogação daquele tarifaço de 40%, ou seja, 10% já está acertado, de alíquota ali para a importação de produtos brasileiros, mas retirar os 40% e discutir também a revogação das sanções ali com base na lei Magnitsky. Outra coisa que é muito importante destacar, os dois trocaram telefones, ou seja, para ter um contato direto. Então agora, de repente, se Trump quiser, ele pode pegar o telefone e ligar diretamente para Lula, para falar com Lula, e vice-versa. Isso mostra uma confiança entre esses dois chefes de Estado nessa primeira aproximação. E, por último, Lula se dispondo a viajar para os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. É um encontro que Lula estava, a primeira conversa mais longa, que Lula estava aguardando para tentar reverter esse clima ruim que estava acontecendo entre os dois países, principalmente a partir da ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do influenciador blogueiro Paulo Figueiredo, ali na Casa Branca, convencendo principalmente Marco Rubio, que agora Trump designa como o responsável pelas negociações, para que fosse adotado o tarifaço contra o Brasil, que acabou prejudicando não só o Brasil, nem tanto assim, mas está prejudicando, mas também principalmente os consumidores dos Estados Unidos. E as sanções adotadas contra Alexandre de Moraes, contra a mulher dele, a retirada de vistos. Então, é um primeiro passo, Colombo, importantíssimo nessa tentativa de normalização das relações entre Brasil e Estados Unidos. E agora vai ser muito aguardado esse encontro pessoal dos dois, que pode ser no final de outubro, lá na Malásia. Colombo. Isso, é a primeira vez que os dois se falam depois do início do segundo mandato do presidente Donald Trump, para além daquele encontro supostamente fortuito de 39 segundos na troca no púlpito da abertura da Assembleia Geral da ONU. Vamos então a Nova York para ouvir da Sandra Coutinho. Se há alguma experiência anterior, Sandra, não igual, evidente, igual não é, mas semelhante a dessa relação do Brasil com os Estados Unidos, de levantamento de tarifas, de países que entraram em negociação com os norte-americanos, como é que isso começa, essa conversa importante que se deu agora de manhã, começa a ser implementada na prática a partir dos Estados Unidos? Lembrando que tem, como o Valdo citou agora há pouquinho, como interlocutor nomeado pelo presidente, o Marco Rubio, enfim, que é alguém que abraça alguns argumentos ideológicos que partem de figuras que estão aí nos Estados Unidos trabalhando, por exemplo, pelas tarifas e pela imposição de restrição a autoridades brasileiras, né? Olha, Colombo, eu acabei de receber uma informação de uma fonte que o assunto justamente de Big Techs, por exemplo, e de anistia ficou de fora dessa conversa. Então, o que parece com essas duas informações é que foi uma conversa extremamente pragmática. A gente lembra que amanhã faz 2 semanas desse encontro entre Lula e Trump, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, aberta por Lula, como manda a tradição, né, dos debates, e seguido do discurso de Lula, teve o discurso de Donald Trump. A gente acompanhou tudo aqui na Globo News. Então, menos de 2 semanas depois,
os dois finalmente conversam pelo telefone, como era previsto, né? Logo que houve essa manifestação de Trump ali no próprio plenário da ONU, de que haveria uma conversa entre os dois, ele disse, vamos nos encontrar na semana que vem, e aí rapidamente ficou claro que haveria muito pouco tempo para organizar de fato, uma viagem, talvez, de Lula de volta aos Estados Unidos para ir a Washington encontrar com o presidente Donald Trump. Ficou com essa perspectiva de haver uma conversa por videoconferência ou por telefone. E agora a gente vê essa nota do Itamaraty contando que foram 30 minutos de conversa entre os dois, ali, olho no olho, através de videoconferência. E aí, essa informação de que não houve esses dois assuntos, né? A gente lembra que, claro, a imposição das tarifas de 50% contra produtos brasileiros foi uma decisão política, uma decisão ligada à condenação, na época ainda nem havia condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essa carta foi enviada ao Brasil, né, pela diplomacia americana no começo de julho. Então, havia ainda a expectativa de acontecer o julgamento, houve todo o julgamento, a sentença e tudo mais que a gente acompanhou passo a passo, ao vivo aqui na Globo News. E passado todo esse tempo, né, esses 2 meses e meio, desde o iniciozinho de julho, quando houve o envio da carta avisando que haveria essas tarifas mais altas, até esse momento em que a gente está, né, ou seja, 3 meses depois dessa carta enviada no início de julho, a gente agora está no início de outubro, há então essa primeira conversa. Lembrando que 2 semanas atrás houve esse primeiro encontro, houve essa quebra de gelo, né, houve essa fala do presidente Donald Trump dizendo que tinha havido essa química entre os dois presidentes. O próprio presidente Lula, no momento em que deu a entrevista coletiva de encerramento da participação do Brasil na Assembleia Geral, também falou sobre essa química e deixou aberta essa porta para um futuro encontro. Então, o que tem agora é esse primeiro encontro, essa primeira conversa virtual entre os dois. E no dia 24 de outubro começa a reunião do ASEAN, né, que é o grupo de nações do sul da Ásia, no qual os dois presidentes devem participar e lá deve haver, então, esse encontro presencial tão esperado. A gente ainda não sabe se nesse encontro presencial vai haver uma pauta mais ampla ou se vai continuar essa conversa mais pragmática focada em comércio. Mas, por enquanto, o que houve hoje foi, sim, uma conversa relacionada apenas a tarifas. A gente lembra que café é um dos grandes interesses do Brasil. O Brasil é o maior exportador de café para os Estados Unidos e os Estados Unidos têm enfrentado uma alta sucessiva de café, exatamente do preço do café, exatamente por causa das tarifas impostas ao Brasil e a outros países que negociam café com os Estados Unidos, como o Vietnã, por exemplo. Então, é um primeiro passo. É um primeiro passo e a gente já tem pelo menos o que não foi pauta nessa reunião e que foi tudo muito focado em tarifas.